O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito de família e atualidades. O professor e advogado familiarista Rachid Silva apresenta durante as 5 aulas temas como alienação parental, guarda compartilhada, alimentos gravídicos, direitos e deveres dos avós e direito de família administrativo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Rachid. Vamos continuando aí com o curso de Família e Atualidades e na aula de hoje vamos abordar a questão da advocacia de família na parte administrativa. A novidade inserida no nosso contexto, nosso ordenamento jurídico, com o advento da Lei 11.441 de 2007. Essa lei traz não só para o direito de família, mas também para o direito sucessório, a possibilidade de determinados procedimentos serem feitos diretamente na via administrativa, com isso desafogando em parte o trabalho do judiciário, trazendo maior celeridade às partes e certamente favorecendo a pacificação social. Então vamos fazer hoje a análise desse instrumento normativo que temos, que no primeiro momento pode ter sido interpretado de forma estranha pelos próprios advogados, quando nós tínhamos aí algumas observações com relação à continuidade dessa forma de se fazerem procedimentos em cartório, em detrimento à questão judicial, o que continua até hoje. A Lei 11.441 de 2007, então, ela nos traz essa possibilidade alterando, primeiro, com relação ao direito das sucessões, os artigos 982 e 983 do Código de Processo Civil, que passam a ter redação diferenciada para que se possa fazer esses procedimentos em cartório. Já com relação à parte de família, nós temos as mudanças no Código de Processo Civil, os artigos 1120 a 1124, que prevêem que naquelas formas consensuais de se dissolver vínculos de família, através da separação, divórcio consensual, essas formas foram traduzidas pela Lei 11.441 de 2007, no novo artigo 1124-A do Código de Processo Civil. E esse 1124-A vai trazer, então, a possibilidade do regramento da via administrativa para o direito de família. Entretanto, como não podíamos deixar de fazer observações, a lei, que tem apenas 5 artigos, mereceu muitas críticas desde o seu nascedouro, em virtude de uma série de pontos que foram considerados não só polêmicos, mas de certa forma omissos, porque o legislador, no afã de querer, na sua justificativa, desafogar o judiciário, acabou por deixar em aberto algumas questões que realmente, do ponto de vista processual, teriam, infelizmente, incongruências com o próprio procedimento judicial. Prova disso é que o Conselho Nacional de Justiça, chamado ou exigido pela própria população que acorria às vias cartorárias para a feitura daqueles procedimentos, o Conselho Nacional de Justiça editou, então, a resolução de número 35. Vejam bem, a resolução que contém 55 artigos para, entre aspas, regulamentar a lei, que é uma lei federal, com 5 artigos. Falamos regulamentar de uma forma apenas aqui casuística. Óbvio, o Conselho Nacional de Justiça não tem a função legislativa, mas como órgão que faz o controle do nosso judiciário, o Conselho Nacional de Justiça teve que fazer uma normatização a partir daquilo que vinha acontecendo com relação à via cartorária adotada pelo jurisdicionado, que via naquela expectativa da lei a forma de soluções mais rápidas dos conflitos familiares. A resolução 35 veio a lume, esclareceu efetivamente bastante pontos controversos, mas é bem verdade que até nos tribunais estaduais nós tivemos cada um fazendo uma regulamentação de procedimentos até que essa resolução 35 pacificasse a questão. A forma como a lei hoje está continua para o direito de família, resume-se no 1124-A, e nós temos aí a previsão desses procedimentos que serão feitos de acordo com o que está previsto no nosso Código de Processo Civil e hoje com os comentários que vamos colocar. Primeiras considerações gerais a respeito da possível inconstitucionalidade da lei, isso porque ficou ao alvedrio da pessoa, do jurisdicionado, naturalmente através do seu advogado, a escolha pela via que ela optar. Ela pode fazer tanto na via administrativa, no cartório, quanto na via judicial.
No primeiro momento, tínhamos a impressão de que essa opção queria propiciar ao jurisdicionado a nova forma de procedimento, até que tivéssemos o amadurecimento e depois disso, então, teríamos aí uma mudança de forma a rejeitar o procedimento que fosse feito na forma judicial. Mas não é o que aconteceu. Hoje, lá depois de 8 anos de lei, nós já temos a convivência pacífica das duas formas, tanto a via ordinária no judiciário, com as ações judiciais propostas, quanto a via dos cartórios para esses casos elencados pela via da Lei 11.441 de 2007. Separações, divórcios podem ser feitos nos cartórios mediante alguns requisitos que veremos ainda há pouco. Só que essa não obrigatoriedade, dessa alterabilidade possível da via escolhida, nos soa ainda como uma certa atecnia, uma vez que, em relação à segurança jurídica, hoje nós já estamos mais tranquilos, tivemos inúmeros questionamentos feitos na hora das lavraturas das escrituras, que eram levados até os cartórios, mas infelizmente não eram obedecidos os seus comandos na apresentação aos órgãos envolvidos naquelas operações, principalmente com relação à questão patrimonial. É que a decorrência da lavratura de escritura para pôr fim ao casamento, ou mesmo para suspender este casamento através da separação consensual, lida necessariamente com questões como, por exemplo, a partilha de bens. Ora, a partilha de bens implica, no mais das vezes, a troca de titularidade, veículos, imóveis, bens de raiz, contas bancárias, aplicações, enfim, bens que estão em nome da sociedade conjugal, quando estão submetidos a um regime de bens entre os cônjuges, que vão ser levados aí há uma separação, uma dicotomia, uma compensação entre uma parte e outra e, portanto, merecem e necessitam do necessário registro para serem implementadas as novas titularidades. A escritura a escritura administrativa promovida pelo cartório, hoje tem a mesma prevalência de uma sentença judicial. Entretanto, no início não foi assim, e só através da resolução do Conselho Nacional de Justiça é que obtivemos essa paridade das sentenças com as escrituras dos cartórios para este fim. A liberação de valores nos bancos, por exemplo, muitas vezes a pessoa escolhia a via do cartório, fazia-se a escritura, obtida aquela escritura dando-se pela continuidade da titularidade da conta ou pelo saque dos valores, apresentada a escritura aos bancos, estes recusavam-se a liberar os valores e a pessoa acabava tendo que voltar ao judiciário e numa ação de pedido de alvará, pedindo que fosse dada eficácia a essa escritura. Tudo isso foi sendo conduzido ao longo desses 8 anos, hoje já temos as questões mais pacificadas, mas ainda temos a dificuldade da apresentação da matéria para a própria sociedade, quando as pessoas ainda insistem em optar pela via judicial por terem um medo de que essas escrituras não tenham a mesma eficácia da sentença. A propósito, essas escrituras públicas, como as sentenças judiciais, uma vez obtidas em conformidade com a Lei 11.441 de 2007, devem ser levadas a registro e também a averbações. O próprio ato da separação ou do divórcio é um ato que prescinde de registro público. Exigência da Lei 6.015 de 73, Lei 6.015 de 73, Lei de Registros Públicos, todos esses atos que dizem com o estado das pessoas, o estado civil no caso, deverão ser levados a registro dos cartórios competentes. O cartório competente, para o caso de casamentos, dissolução de casamento ou mesmo suspensão do casamento pela separação, os registros devem ser promovidos junto ao cartório de registro público. Nesse cartório, todos os atos inerentes à pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte, deverão ser averbados ou registrados. E é o caso concreto. Se nós temos uma decisão que passa pelo judiciário através do seu controle indireto, como tem as serventias cartorárias ligadas às corregedorias gerais de justiça. Se o cartório, que tem na figura do seu tabelião, do seu oficial, a pessoa encarregada de promover a escritura e dá-la por satisfeita nas suas exigências legais, não há por que os mesmos cartórios de registro civil
cartório de registro público, não aceitarem as escrituras para promoverem a lavratura das averbações dos divórcios ou de separações. Com relação à competência, a competência para o tratamento das escrituras, no primeiro momento, foi bastante discutida, mas a competência se dá em razão da matéria. E aí, quando nós falamos em razão da matéria ou em razão de local, nós temos os dois tipos de competência. Quem vai nos dirimir essa dúvida é a Lei 8.935 de 94. A Lei 8.935 de 94, ela é a lei que regulamenta a atividade dos cartórios no Brasil. E nós vamos enxergar, através dessa lei, que todos os mais de 5.800 municípios brasileiros, todos eles têm que ter pelo menos um cartório. Esse cartório é o cartório de registro civil. Toda pessoa que nasce no município ali será registrado, terá ali o registro de nascimento. Para que todos os cartórios assim possam funcionar, mesmo nos lugares em que não haja cartório de notas, que é o cartório competente para lavrar a escritura da Lei 11.441 de 2007, nós nos valeremos do cartório de registro público, este sim, existente obrigatoriamente em cada um dos municípios brasileiros. Então, se nós estamos num município, por mais distante que seja dos centros urbanos, das capitais, e nesse local não há um cartório de notas, a escritura da Lei 11.441 de 2007, tanto aquelas ligadas ao direito de família, quanto aquelas do direito das sucessões, inclusive inventários e inventários, partilhas, que estão lá nos artigos 982 e 983 do Código de Processo Civil, todos esses casos serão objeto da escritura por via da Lei 8.935 de 94, no cartório de notas. Se não houver cartório de notas, a competência será atribuída ao cartório do registro civil, que este sim estará presente em todos os municípios. Muito bem, além da competência para o registro, nós temos ainda que ponderar sobre a presença do advogado. O projeto de lei da Lei 11.441 de 2007 não previa a necessária presença do advogado a estes atos, o que faria desaparecer, no nosso modesto entendimento, a questão da legalidade, no primeiro momento, para a confecção das escrituras. De certo que o senhor tabelião, que recebe lá no cartório de notas aquela proposta de separação ou de divórcio, tem a sua responsabilidade adstrita ao ato de aprovação da escritura. Mas, em absoluto, ele não poderia funcionar como orientador ou consultor jurídico das partes, já que essas são funções precípuas dos advogados. A Lei 8.906 de 94, chamada Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê que são privativas do exercício da advocacia as funções da própria advocacia, da consultoria jurídica, que inclui essas orientações para a lavratura das escrituras. Vejam bem que para o ato da escritura lavrado junto ao cartório de notas, as partes poderão estar até representadas por um só advogado. Entretanto, essa representação não se dá, segundo a Lei 11.441 de 2007, por forma de mandato. O advogado não estaria, segundo a lei, ali na figura de representante por mandato, mas apenas do que a lei chama de assistente. Ora, a Ordem dos Advogados do Brasil, no primeiro momento, se insurgiu contra essa desinência de um advogado funcionar apenas como assistente, ou seja, de prestar assistência, quando, na verdade, o advogado é procurador da parte em qualquer situação, em juízo ou fora dele, estando na via administrativa, tal qual nas situações de contratos, nas negociações, que não demandam uma ação judiciária, os advogados estão presentes também como consultores e nem por isso deixariam de ser procuradores. Mas afora a questão da polêmica técnica sobre a função do advogado, o mais importante é que, por uma pressão da Ordem dos Advogados do Brasil, foi incluído no projeto de lei a necessária presença do advogado, ainda que chamado de assistente, para que as escrituras venham a lume. Essa presença do advogado, como dito, poderá ser feita